Benítez, por que não jogou contra o Palmeiras na Libertadores? Por que está sendo tão preservado? Chico Garcia vai tentar explicar essa história pra gente agora. Quero só ver se ele vai conseguir. A pergunta que todo torcedor são paulino está se fazendo nesse momento é: o que acontece com Martim Benítez? O meia, eleito o melhor jogador do Paulistão, na campanha do título tricolor, não consegue ter uma sequência como titular. O jogador foi relacionado nos 2 últimos jogos, mas não atuou. Contra o Atlético Paranaense, inclusive, foi expulso no banco de reservas. O clube ainda tenta anular esse cartão. A ideia é que Benítez estava sendo preservado para o Choque Rei pela Libertadores, mas não. Foram 90 minutos sentado no banco. E a explicação do treinador é de que não há problemas físicos com ele. Foi opção mesmo. Todos os jogos têm um análise tático estratégico e tuve a possibilidade, que é meu trabalho, de escolher a escalação que acredito que sea la melhor para este jogo. Neste caso, não acreditei que outros podiam jogar, mas, graças a Deus, Benítez está bem. Se o clube não conseguir reverter a expulsão do fim de semana, será desfalque certo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo liberado, pode ser preservado mais uma vez. Será que poderemos ver Benítez, pelo menos no clássico contra o Palmeiras, semana que vem no Allianz Parque? O jogo vale vaga nas semifinais da Libertadores. A situação de Benítez não é uma exclusividade no São Paulo. O clube vem sofrendo com problemas físicos desde o começo do ano. O último da lista foi o lateral esquerdo Wellington, que sentiu uma lesão muscular na coxa esquerda. Hoje, o departamento médico ainda tem Éder, William, Marquinhos, Diego Costa e Luciano. O atacante está há mais de 50 dias fora e sem previsão de retorno. Tudo isso tem gerado um desconforto não só para o torcedor, mas também para quem precisa escalar o time. Eu falo de aquilo que posso controlar. Essas são decisões dirigenciais que eu não entro em estas situações. A boa notícia é que o zagueiro Arboleda, substituído no intervalo do Choque Rei, não detectou nenhuma lesão e apenas saiu por não estar totalmente seguro, segundo Crespo. Sábado, o São Paulo entra em campo contra o Grêmio no Morumbi, um inimigo direto na ponta de baixo da tabela do Brasileiro. Em caso de derrota, o time pode voltar para a zona do rebaixamento. Mesmo assim, a tendência é o técnico poupar jogadores. O gerenciamento físico do elenco tem sido o grande desafio da temporada. Tô aqui, olha, chegando perto do Ronaldo, só para dizer que a gente já tá com o debate preparado, todo mundo por aqui. E agora vamos discutir o São Paulo, a Libertadores e muito mais. Falar do Corinthians, Renato Augusto apresentado. Enfim, né? Só coisas boas. Só Vamos coisa lá, então. boa. Vira a rede no YouTube também. Muito bem, gente. Todo mundo por aqui. Chico Garcia, João Pedro Sgarbi, Ulisses Costa, Denilson Show, o nosso Ronaldo Soares Giovanelli, já o Everton Guimarães e o João Paulo Capelanes está acompanhando tudo sobre Palmeiras, São Paulo. Tá ali naquela transição, um do lado do outro. Já estava lá no Palmeiras, agora já no CT do São Paulo. Capelanes, o Chico trouxe essa matéria pra gente do Benítez, que não foi aproveitado na última terça-feira. Muita gente reclamando. Alguma novidade sobre isso, sobre os lesionados do São Paulo? Renata, mais uma vez um abraço a todos. A principal novidade vai ficar clara em cima do Wellington, um jogador que infelizmente deixou o campo de jogo chorando no meio de semana contra a equipe do Palmeiras. É óbvio que é um time muito alternativo, que vai entrar em campo contra o Grêmio, mesmo sabendo que o São Paulo é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Grêmio tá lá, né? Tá capengando, mas tá lá. São Paulo vai, obviamente, com um time alternativo, então talvez a principal novidade para a próxima semana seja a manutenção do Arboleda, que deve ser preservado para o final de semana, e principalmente o Wellington, esse certamente não só perde o jogo do final de semana, mas a decisão contra o Palmeiras semana que vem, Renata. Pois é, agora eu quero falar com o Chico Garcia, justamente obrigada, Capelanes, pelas informações. Quero saber essa história do Benítez, porque ninguém consegue explicar 100%. Se é uma decisão técnica, se é uma decisão pelo aspecto físico, se está preservando para o jogo da volta, se o Campeonato Brasileiro também está na pauta, porque o São Paulo está muito mal na tabela.
E aí, Chico, qual é o seu feeling? Porque resposta. Então, é exatamente esse o problema, Renata. Eu falei ontem aqui, tá faltando um pouco de transparência do São Paulo. Era muito mais simples se alguém viesse a público e explicasse, nós estamos com um problema na preparação física, ou é na recuperação, ou é na transição, ou é no departamento médico, porque a gente fica entrevistando apenas o Crespo, e o Crespo, no fim de semana, quando ele foi questionado sobre o Benítez, a ausência dele no Choque Rei, disse o seguinte: foi uma escolha tático-estratégica. Foi a resposta do Crespo. Só que na sequência, quando ele foi questionado exatamente sobre o departamento médico, ele respira uns 2 segundos e responde o seguinte: eu só posso falar de coisas que eu posso controlar. Visivelmente incomodado, porque ele está com dificuldade para escalar o time. Então, alguém do São Paulo, e não só o Crespo, que está tentando escalar o time, e muito menos os jogadores, precisa vir a público e explicar o que está acontecendo. O Benítez já tinha uma sequência de lesões desde o Independiente, no Vasco também, só completou 3 jogos em 24 partidas, mas assim, não jogar contra o Atlético Paranaense, não jogar no Choque Rei, possivelmente não vai jogar contra o Grêmio, porque está até suspenso, né? O São Paulo está tentando reverter esse cartão. E não vai jogar semana que vem também? Quando é que ele vai jogar? Ele está sendo preservado para ser poupado? Alguém tem que explicar essa situação. João Paulo, você tem muitas informações do São Paulo, conhece muita gente. Surgiu alguma versão mais concreta em relação a essa história do Benítez? Porque ninguém consegue entender um jogador que tem tanta qualidade num jogo decisivo não ter sido aproveitado. Renata, é que o Benítez, ele chega no São Paulo com uma estrela, entre aspas, né? Foi o melhor jogador do Campeonato Paulista, chegou jogando muito. Daí, no que ele se lesiona, ele não voltou bem de lesão. Essa é a verdade. O Benítez não tem números assim astronômicos na temporada, como muitos falam. Pelo contrário, só que ele é esse cara que com uma bola consegue definir. Tem esse problema físico em cima do Benítez, lógico que tem a comissão técnica sabe disso, só que nesse momento, pelo que eu vejo, pelo que também é dito, é uma questão técnica, simplesmente isso. Não querem colocar o Benítez por conta disso. Preferem colocar o Gabriel Sara com velocidade, fazer um meio-campo de Cotia, né? O meio-campo de São Paulo eram uns 4 de Cotia, Gabriel Sara, Lisieiro, Nestor, Luan e o Gabriel... Não, os 4, né? Os Luan, 4, Gabriel Sara, isso. Eram esses 4 e eles estão preferindo isso, colocar uma velocidade nesse meio sem o Benítez, que é esse cara que com uma bola consegue definir. Eu não entendo, particularmente falando. Aí a culpa é do Crespo. Se é uma opção técnica, a culpa é do Crespo. Só que... Mas pelo tom da resposta dele, não é... Não é, né? Não é uma decisão dele. Aí não tem muito como a gente saber, né? E por isso que essa questão da transparência que alguém poderia fora avisar. desse time, assim. Muitas vezes você poupar o jogador. O jogador quer jogar, cara. Eu só pensei que, vocês estavam falando, pensei que o Dudu gostava de ficar de fora, o Dudu do Palmeiras? Não. Os caras às vezes se machucam justamente porque fica muito tempo fora, poupado, e aí quando vai para uma intensidade de um jogo a vera, oficial, os caras sentem. Pois é, mas assim, eu entendo o aspecto tático e, por exemplo, o São Paulo tem levado vantagem em relação ao Palmeiras nos confrontos mais recentes. Os números estão aí. Então, eu até entendo o Abel Ferreira querer fazer uma coisa diferente, surpreender o Crespo, tentar buscar uma alternativa, tanto que ele não utilizou o Gustavo Scarpa. E aí não é a questão física, foi a questão técnica ou a questão do jogo mesmo, da proposta de jogo. Porque, Ronaldo, a gente viu os 2 treinadores abrindo mão de jogadores que são importantes e que são raros hoje no nosso futebol. Gustavo Scarpa e Benítez têm qualidade para comandar qualquer meio-campo. Tentaram surpreender um ao outro, né? Agora com a forma de jogar, não com peças, né? Porque o Abel poderia ter se dado muito bem nesse primeiro confronto, colocado ali do lado esquerdo ou William, ou Scarpa, ou próprio começar com o Wesley. A ideia foi boa, só que as peças foram mal escolhidas, né? E eu sou contra o que o Chico falou aí. O quê? De alguém vir falar sobre o São Paulo, o que está acontecendo no departamento médico, no departamento físico. Não tem alguém lá, tem um cara fortíssimo que a imprensa respeita e vai ouvi-lo com certeza. Muricy. É só o Muricy sentar toda a programação e falar o que está acontecendo. O Muricy não está meio sumido? É, o Muricy. Não tem outro cara para vir aqui, porque se colocar... pela área médica, não, né? ele é o responsável geral. Você quer o cara mais que é responsável geral? Ele pode chegar, porque se colocar o médico para falar, ou o departamento físico, ou de fisiologia, nós vamos ficar aqui questionando. O Muricy chega, dá a real, porque o Muricy vai dar a real. Ronaldo, se deixar o Muricy trocar ideia com o Benítez, ele vai jogar todos os jogos. Joga até hoje à noite. Né? Se o Muricy pegar... Rapaziada, se o Muricy pegar o Benítez pra trocar uma ideia... O Benítez, chega aí, vamos conversar aqui rapidinho. Ele joga todos os jogos. Batendo aqui, não, mas então só tá faltando isso, acabou o negócio de lesão. Acabou. Agora, Ulisses, ontem você fez até uma crítica contundente sobre o departamento, não médico, mas o departamento de fisiologia, médico, toda a preparação física do São Paulo. E a gente vê que algum problema tem, pode ser uma coincidência. Eu, assim, não é só porque eu sou torcedora, mas a gente viu no Inter 4 ou 5 jogadores com uma mesma lesão de joelho.
Isso aconteceu na temporada passada. Isso é normal? Ó, a gente tá falando de lesão muscular, parte posterior da coxa. Isso aí é comum no futebol. Agora, a gente já viu times como o Inter com lesão de joelho, 4, 5 jogadores numa mesma temporada. E aí, como é que se explica esse tipo de coisa? Eu não tenho explicação. Então, a explicação é uma só, é treino errado. Desculpa, físico. Condicionamento físico errado. E não adianta questionar o departamento médico. Porque o condicionamento físico, o trabalho físico machuca o atleta. Aí o atleta vai para o departamento médico. Você pode criticar o departamento médico se ele fizer a recuperação dele no departamento médico, voltar e se contundir novamente. Aí você tem dois lados. O primeiro, o treinamento continua o mesmo, forçando a mesma musculatura e que vai ocasionar a mesma lesão. Entende? Ou foi maltratado. Você pode questionar os dois lados, né? Ou o departamento médico não teve competência para recuperar esse atleta. E, desculpe, é até duro falar isso. O Dr. Sanches é um médico experiente, espetacular. Não tem nem que questionar o trabalho dele. Mas, assim, é muito estranho você ter um time de futebol inúmeros jogadores que têm o mesmo tipo de contusão. Parte posterior da coxa. E não são 2, 3, 4, são 6, 7. Entendeu? Um número meio alto, meio fora do comum. Então, quando eu falei pro Crespo aqui, o Crespo tá passando pano. Acho que ele quer o Benítez no... Gente, o Crespo é um técnico de alto nível. Óbvio que ele quer o Benítez no time. Mas o porquê de não escalá-lo? Ah, uma opção tática? Uma opção técnica? Não existe. Porque o Benítez é o diferencial desse time do São Paulo. É o cara que pega a bola e deixa qualquer um na cara do gol. É o cara que preocupa os volantes do time adversário em marcá-lo. Se deixá-lo solto, ele vai aprontar. Então, essa é a situação que nós questionamos. Acho que as pessoas têm que vir a público e explicar. Esse negócio de fechar, de coletiva, estragou o futebol. Antigamente era no tete a tete. O repórter chegava, Denilson, como é que é? Acabou. Não, coletiva, sabe por que é coletiva? Para proteger principalmente as besteiras que os caras fazem. A coletiva serve para isso. E raramente vai o que a gente quer na coletiva, não é? Claro. O cara que faz uma besteira no campo de jogo, ele não vai para a coletiva. Ele vai embora para casa. Vem outro responder que não tem nada a ver. Às vezes, um cara da base. Pior de tudo, quando o time perde, vem um menino da base na coletiva. Quer dizer, então eu acho assim, a gente não está aqui apontando o dedo para ninguém. Nós estamos tentando solucionar um problema de um time de futebol. Porque, desculpa, o Crespo errou na escalação. E também o técnico do Palmeiras errou na escalação. Os únicos que acertaram na escalação fomos nós, no telão. Mas acho também que o Denilson hoje falou uma coisa importante aqui no programa, Chico, que o Abel Ferreira conseguiu ainda consertar com as alterações do segundo tempo, conseguiu melhorar o Palmeiras. O Crespo, ele ficou vendido naquele jogo. E tem um detalhe sobre o Benítez, de tudo que o Ulisses falou. Ele não está machucado. Ele não tá machucado. Não, tá ou não tá? Não, ele tá à disposição. Não, tá ou não tá? Ele foi relacionado e é isso que eu não entendo. Então afasta o cara, deixa no DM, como tá o Luciano há 50 dias. Qual foi a Se ele foi pro jogo, ele tem que jogar. Chico, qual foi a contusão do Luciano? Posterior. Quantas vezes? Mas a do Luciano, eu acho que tem uma parada do próprio Luciano querer voltar. Antecipar a volta. O que aconteceu com o Marinho, vai. E aí ele vai e volta e machuca de novo. Eu acho que o problema do Luciano hoje, que eu acho que ele nem tá machucado mais, acho que ele tá nessa transição já de condicionamento físico, já tá correndo, já tá treinando pra... Mas não tá relacionado. Não tá relacionado, mas aí... Mas estão fazendo, eu vou chegar aí, mas estão fazendo um trabalho com o Luciano pra justamente ele não perder o Luciano mais na temporada, porque é um cara importante pro São Paulo. Sim, o medo de colocá-lo à disposição e não ser o momento correto. E o caso do Benítez, e aí eu concordo com todos, quando você leva um jogador pro banco de reserva, eu entendo que de repente fala assim, eu vou querer usar ele pro próximo jogo, mas de repente o jogo não tá andando do jeito que eu tô pensando, então eu tenho uma válvula de escape aqui no banco de reserva, tem um cara aqui que pode mudar. Que era o que tinha que ter acontecido no jogo contra o Palmeiras e ele não usou. Essa é a minha crítica. Se você tem um cara de qualidade e que o jogo tá pedindo esse tipo de jogador, que pra mim o jogo pedia, no segundo tempo um jogador vai poupar quando, irmão? Como o Benítez, ainda mais depois que tomou o gol de empate. Sabe? Aí você tem que colocar o cara em campo. Mas a escalação inicial eu entendo do Crespo, ele colocar os jovens. Não, porque ele já fez isso algumas vezes, deu certo, correria. Colocar uma correria no meio campo. Intensidade. Coloca uma correria, tentar pegar os caras 30 minutos de jogo deu certo? Não, tá bom, mas no intervalo era pra ter mudado. O Abel fez isso. Eu gosto de treinador que muda com 20, 30 minutos. Esse é o treinador. Aí você quer questionar depois o cara, falar ele mexeu aí, se precipitou, você também mas tá assim, ó, eu só acho que se todo mundo quer que o seu time ganhe, imagina o treinador. O treinador é o mais interessado.
Ainda mais o Crespo, que sabe que o São Paulo está sendo pressionado no Campeonato Brasileiro, tem esse compromisso da Libertadores e ainda da Copa do Brasil. Quero falar com o Everton Guimarães, que também está aqui com a gente. Everton, aquele boa tarde especial e já no pique aqui para falar do São Paulo. Realmente pegou mal, porque quando você ganha o jogo, ninguém fala nada, ninguém nem questionaria. Mas como o jogo ficou no empate e o São Paulo vai ter que decidir na casa do Palmeiras, a não utilização do Benítez não pegou muito bem. Então, Renata, beijo, abraço a todos. E o que me chama a atenção é o seguinte, a razão de ser de um clube está diretamente ligada à sua torcida. Aí a torcida começa a questionar o alto número de contusões e as escalações do Crespo. E aí, esse silêncio vai recaindo sobre os ombros do Crespo. Porque se ninguém explica, bom, não está escalando o Benítez, tem questão do Reinaldo, aí coloca a meninada porque deu certo e tal, eu entendo tudo isso. Mas se ninguém vem explicar o que está acontecendo, e eu não sei por que tanto mistério, tem uma lista que está rodando entre torcedores do São Paulo com todas as contusões da temporada, e é um negócio assustador. Aí o Ulisses vem e faz uma crítica ao departamento de fisiologia, à preparação física. Aí você não pode dizer que o Ulisses está errado, porque a lista é grande, as especulações são maiores ainda. Aí vem alguém e diz, não, ele optou pelo... o Sgarbi diz, não, ele optou pela meninada para dar mais intensidade e tal, porque funcionou em outros jogos. Mas é só isso. O Benítez está machucado ou não? Bom, se estivesse machucado, não estaria disponível para ser relacionado. Então ficam muitas perguntas, poucas respostas. O clube não é transparente nessa situação. E para piorar a situação, o São Paulo ainda vai lá e empata nesse primeiro jogo. Deveria ter arrancado com a vantagem e empata o jogo. Foi bom para mim que acertei o placar, mas não muda nada a minha vida nem a do São Paulo. O São Paulo mudou para pior, jogo de volta. Embora o São Paulo jogue bem contra o Palmeiras, vem jogando nos jogos mais recentes bem contra o Palmeiras. Mas esse mistério, por que alguém não fala? Por que alguém não explica? Por que alguém não tira um pouco desse peso da responsabilidade que está recaindo sobre os ombros do Crespo? Tira um pouco desse peso, porque daqui a pouco vão achar... se tivesse torcedor no estádio, vão começar a chamar o Crespo de burro. Mas a gente não sabe o que está por trás desses jogadores que têm qualidade e que não estão jogando. É um negócio que chama muita atenção.